Vamos salmodiar ao Senhor com o Salmo 119, do versículo 73 ao 80. Glória a Deus. Todos juntos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Irmãos, nós vamos encerrar hoje, este parágrafo que vai do 73 ao 80, Então, semana que vem, domingo que vem, já novo mês de abril, vamos iniciar o próximo parágrafo do 81 ao 88 desse Salmo 119. O versículo 80 que nós vamos ver hoje chama a palavra de Deus de, repita, decretos. Aleluia. Amados, nós, seres humanos, isso é uma realidade de todos os seres humanos, porque essa é uma das nefastas consequências do pecado na alma humana. E nós já viemos ao mundo contaminados, infectados pelo pecado, e mesmo convertidos, nossa luta contra o pecado continua. Esse é um dos nomes da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é a luta contra o pecado. Onde no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 12, onde fala no 14 sobre a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, no versículo 4 diz: na vossa luta, falando com crentes, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte. Por isso que a salvação é condicionada à perseverança até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim na sua santificação. Aí esse verá o Senhor. Mas até lá, nós temos pecado para lutar contra eles. Muitas vezes somos tentados a querer lutar contra o pecado dos outros. Mas o pecado dos outros não tem poder de nos levar para o inferno. É o nosso pecado que tem esse poder. Você tem que lutar contra o seu pecado, não contra os dos outros. Os outros você ama, ora por eles, ame-os, ministra Jesus na vida deles. Agora seja radical com o seu pecado, porque é Ele que pode te tirar da graça, te derrubar da graça, fazer você decair da graça. Muitos dizem que isso não é possível, mas Paulo falou em Gálatas que sim, é possível, que muitos decaíram da graça. E é por causa do pecado. Pecado é desgraça, é o contrário da graça. E o próprio Paulo, sendo um apóstolo, sendo convertido, ele confessou em Romanos 7, aqui dentro de mim habita o pecado. Aqui na minha carne, aqui na minha alma, habita o pecado. Até terminou aquele capítulo dizendo: desventurado homem que sou.
quem me livrará desse corpo e dessa morte? O que era uma realidade para Paulo, é uma realidade para todos nós. Tudo isso eu falei sobre o pecado pelo seguinte, que tem a ver com decretos. Porque o pecado corrompeu a nossa alma já veio ao mundo em estado de corrupção. Corrupção. Tem gente que fica querendo apontar o dedo, aquele homem lá é corrupto. Não, você é corrupto. Você é corrupta. A sua alma é corrupta. Isso está escrito em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração ali é alma, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A alma é enganosa, a alma é corrupta, a alma foi corrompida pelo pecado. Quem seguir os pensamentos da própria alma, quem seguir os desejos da própria alma, quem seguir os sentimentos da própria alma, quem seguir as vontades da própria alma, popularmente, quem seguir o seu coração, ele vai levá-lo para o inferno. Filhos de Deus não seguem seu coração. Filhos de Deus seguem a palavra. Seguem a verdade. Seguem Jesus. Negam a si mesmos, negam sua alma para seguir Jesus. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Muito bem, o que isso tem a ver com decretos? Porque decretos são ordens de Deus, mandamentos de Deus, decretados na sua palavra e não podem ser violados. Não podem ser desobedecidos. Mas a alma corrupta tem uma definição corrupta de liberdade. A alma corrupta, ela tem uma definição corrupta de liberdade. E essa definição corrupta de liberdade fala para as pessoas lá no seu interior, é uma vozinha decaída falando lá no seu interior: olha, mas você faz o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Ah, Deus falou isso aqui, mas você que sabe, você faz do jeito que você quiser. Ah, Deus falou isso aqui, mas você pode contornar isso, você pode fazer diferente, porque se você for fazer igualzinho Deus falou aqui, você vai se dar mal, você vai levar desvantagem. Para você levar vantagem, você tem que dar um jeitinho brasileiro. Dá uma contornada nisso, faz diferente, não tem problema não. Lá na frente Deus vai te perdoar, porque Deus é bonzinho, Deus é amor. Olha como a alma é corrupta. É isso que a alma fala para você. Você está diante de uma situação em que de repente você percebe que obedecer a Deus naquela situação vai te trazer desvantagem. Sabia que o céu é para aquele que recebeu desvantagem? O céu não é para aquele que só teve vantagens nessa vida. Sabe como Jesus disse isso? Quem perder a sua vida aqui, ganha na eternidade. Mas quem quiser salvar a sua vida aqui, ter vantagens aqui, perde na eternidade. É por isso que muitas vezes as pessoas acham a palavra de Deus difícil, porque diante de uma situação, ela percebe: se eu praticar a palavra de Deus aqui, eu vou levar desvantagem. Então eu vou dar um jeitinho brasileiro e não vou obedecer a palavra de Deus, a fazer do meu jeito. O jeito que todo mundo está fazendo, não sou só eu. A alma busca coletividade no pecado. Tá? Não sou só eu, todo mundo está fazendo, por que eu não faço também? Aí você vai e leva vantagem aqui na terra, mas perde vantagem diante de Deus e cai na malha
da justa condenação da palavra. Porque quem desobedece aos decretos cai no juízo. Quem obedece não entra em juízo, passou da morte para a vida. Mas quem desobedece cai em juízo. E aí, está escrito na carta aos Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. A palavra de Deus são decretos. Me lembra de concreto. Decreto me lembra de concreto. Ninguém mexe nisso. Ninguém move os decretos de Deus. Ninguém pega um dos decretos de Deus e torna ele mais maleável, para ficar mais fácil. Ninguém faz isso. Os decretos de Deus são o que são, e são para serem obedecidos, né? Nós passamos aqui já há muito tempo, né? Passamos aqui pelo versículo 4, onde chama palavra de mandamentos, que é a mesma coisa que decretos, e onde o salmista orou assim: tu ordenaste os teus decretos para que os cumpramos à risca. Para que os cumpramos à risca. É assim os decretos de Deus. Amém? Esse é o significado da palavra ser chamada de decretos. Deus não abre mão da sua palavra, Deus não abre mão da obediência à palavra. Muitas pessoas caem na tentação de banalizar a graça. Quem são as pessoas que banalizam a graça? A salvação é pela graça, eu não tenho que obedecer tudo que está aqui na Bíblia. A salvação foi condicionada à obediência. A graça agiu naquilo que nós não podíamos pagar. O que nós não podíamos pagar, Jesus pagou por nós. Isso é a graça. Mas sobrou para nós uma condição, sobrou para nós a responsabilidade de obedecer a sua palavra. Aleluia. Muito bem. Terminando hoje esse parágrafo, que vai do 73 ao 80, o versículo 80, nós damos esse título aí, diga aí: integridade da palavra. A palavra de Deus tem o propósito de nos santificar. Por isso Jesus orou por nós, em João 17:17, ele orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é na palavra, tá? A palavra de Deus tem o propósito de nos santificar, ou seja, a palavra de Deus tem o propósito de nos tornar homens íntegros, mulheres íntegras. Deus quer filhos íntegros, filhas íntegras. O que é integridade? Integridade é inteireza. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteira. Deus não aceita que você tenha um coração dividido entre Ele e outras coisas ou pessoas. Deus não aceita isso. Isso é tão sério que Jesus disse: se alguém amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua casa, mais do que a mim, não é digno de mim, porque não tem integridade. O seu coração não é inteiro para mim. Sabe que para Jesus nos salvar, Ele se entregou inteiramente? Para nos salvar, Ele se entregou inteiramente. Mas isso exige de nós a reciprocidade, nos entregar a Ele inteiramente. Jesus não vai dividir nosso coração com nenhum ídolo. Você tem ídolos ainda no mundo? Jesus não aceita. Ou é só Ele, Deus exige
exclusividade. Ele não trata a nós como povo exclusivo, como propriedade exclusiva. Nós temos que ter a Ele, dar a Ele exclusividade em nossa vida. Ninguém é primeiro que Ele, ninguém está acima dEle, ninguém tira o lugar dEle nas nossas vidas. Isso é integridade. Foi isso que o profeta Hanani disse para o rei Asa, ficou lá no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando aqueles para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, cujo coração é íntegro, tem integridade. O coração está desapegado do mundo, das coisas do mundo e até das pessoas do mundo, até da própria família, porque eu sou de Jesus, porque eu sou de Jesus. Por mais que eu ame as pessoas da minha família, elas não podem me salvar. Quem me salva é Jesus. Então eu sou integralmente de Jesus. Como Martinho Lutero colocou no hino Castelo Forte, né? Ainda que eu venha perder família, bens ou poder nessa terra, eu nunca vou perder o Senhor. Isso é integridade. Amém? A palavra de Deus nos conduz na santificação a essa integridade, a ser plenamente de Deus. O que é um homem íntegro? É um homem que é inteiro naquilo que o Senhor fala na sua palavra. Tem integridade na palavra. Pratica a palavra em toda a sua totalidade. Por isso ele é o homem íntegro, o homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Aleluia. O versículo de hoje, o versículo 80, foi escrito assim pelos tradutores em português, mas vocês vão ver que em hebraico traz algum sentido diferente. Mas em português, né, os tradutores colocaram assim, o salmista falando com Deus: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Leiam vocês. Glória a Deus, né? Não está mal, não, está bom o versículo, né? Mas só que não está numa tradução fidedigna ao texto original, né? Bom, coração está no texto original, mas coração aqui é uma linguagem metafórica. Não é esse coração aqui de carne, né, esse órgão físico. Coração é a alma, é uma metáfora para a alma, tá? Seja o meu coração irrepreensível, é uma palavra que não está no texto, tá? Na palavra do texto tem a palavra integridade, vocês vão ver daqui a pouco. Mas irrepreensível tá bom. Concorda com Efésios 1:4, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O que é ser irrepreensível diante de Deus? Já pensou nisso? É Deus olhar para você e dizer assim, ó: parabéns, eu sou Deus e não tenho nada para te repreender. Já chegou nesse patamar? Isso é irrepreensível. Muito bem, mas em hebraico, vamos ver como é que o autor escreveu em hebraico. Escreveu com essas letras que estão aí, né, que vocês estão vendo aí em hebraico. Yehilib tamim berukeiha lemaan loevosh. É isso que está escrito ali, tá? Com letras em português, vamos ver assim, ó. Duas palavrinhas unidas por um hífen, diga Yehilib.
A primeira palavrinha antes do hífen ali, ierre, tá? É o verbo ser. É o verbo ser conjugado no presente do indicativo, terceira pessoa do singular. É. Eu sou, tu és, ele é. Em português dá só uma letra, né? É. Em hebraico dá 4 letras. Ierre é. Libe é meu coração. Em hebraico, coração está nas primeiras 3 letras ali. O L, o I e o B é o coração, libe. E o I significa meu, coração meu. É coração meu, ou seja, em português, o meu coração é... Primeira palavra na segunda linha, diga tamim. Tamim é íntegro. O meu coração é íntegro. Segunda palavra aí na segunda linha, a maior palavra, que é a palavra-chave do versículo, diga berruqueira. Berruqueira, tudo junto aí, numa palavra só, em português, nos teus decretos. Nos teus decretos. Berruqueira, nos teus decretos. O meu coração é íntegro nos teus decretos. Última linha, diga lemaan. Lemaan é por isso. Lemaan, por isso. O le é por e o maan é isso. Por isso, em hebraico, vira uma palavra só. Lemaan. O lo, diga lo. Lo é não. Lo, em hebraico, é não. Tá fácil. Essa você já aprendeu para sempre, né? Como é no em inglês, né? Em hebraico é lo. Lo é não. E o último aí, diga evosh. Evosh é o verbo envergonhar, tá? Evosh é o verbo envergonhar, que aqui dentro dessa tradução, ele vai ficar desse jeito agora que eu coloquei aí. É assim que deveria estar na Bíblia. Ó. O meu coração é íntegro nos teus decretos, por isso não tenho de que me envergonhar. Leiam. Vamos comparar com o português? Olha como é que ficou em português. Ó. Em português ele está pedindo a Deus. Em português ele está pedindo a Deus. Seja o meu coração irrepreensível. Aqui no original ele não está pedindo a Deus. Ele está declarando uma realidade. O meu coração é íntegro nos teus decretos, né? E a parte B em português está para que eu não seja envergonhado, tá? Para que eu não seja envergonhado. Aqui está dizendo que é uma consequência de ter o coração íntegro na palavra, por isso não tenho de que me envergonhar. Quem obedece a Deus não tem de que se envergonhar. Quem desobedece a Deus tem muito do que se envergonhar, e se permanecer na desobediência, vai enfrentar a vergonha eterna da condenação. Um dos elementos da condenação é a vergonha eterna. As pessoas condenadas passarão vergonha. Dentre todos os sofrimentos que vão sofrer, vão sentir vergonha por toda a eternidade. Já passou por uma experiência que você sentiu vergonha? Lembra daquele sentimento? E imagina aquele sentimento sendo constante por toda a eternidade. É assim que as pessoas condenadas estarão. Por quê? Porque agora que era para se envergonharem e se arrependerem diante de Deus, como disse Daniel, ao Senhor pertence toda a glória e a nós o corar de vergonha. E por isso, corados de vergonha, porque existe pecado em nós, então nos humilhamos sob a mão poderosa de Deus, confessamos nossos pecados, como está escrito em 1 João 1,9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. As pessoas que não têm Deus, ao invés de confessar os seus pecados, elas negam que são pecadores, elas negam os seus pecados. Acho que ainda há alguns dias atrás eu dei um exemplo aqui sobre por que a Bíblia chama a justiça dos homens de trapos sujos de imundícia. No livro do profeta Isaías diz isso: a justiça dos homens são trapos sujos de imundícia. Foi assim que os tradutores traduziram em português, mas em hebraico está escrito: a justiça dos homens é semelhante a panos sujos de menstruação. Porque o ciclo feminino, né, que envolve a menstruação, no Antigo Testamento, na Torá, era tido como uma impureza tão grande que a mulher, no período menstrual, ela deveria se afastar de todo mundo, ficar isolada, até passar o seu período menstrual. Ela tinha que sair, não podia dormir no mesmo leito, o marido não podia dormir no mesmo leito da esposa, porque ela estava impura naqueles dias. Então, havia leis na Torá, na Antiga Aliança, acerca disso, que era um tempo mensal de impureza feminina. Então, o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, usou isso para comparar: a justiça dos homens é trapo sujo, panos sujos de menstruação, é impura. A justiça de Deus é limpa, a justiça de Deus é santa. A justiça dos homens faz o quê? Uma pessoa cometeu um crime, aí ela vai ser julgada, né? E a primeira coisa que o advogado de defesa instrui a ela é para ela dizer diante do juiz, né? Como você se declara? Eu me declaro inocente. O cara é culpado, mas se declara inocente. O cara é culpado, mas quer levantar através da advocacia da defesa, do direito de defesa que ele tem, né, para provar que ele não é culpado. Está vendo como a justiça dos homens é trapo sujo? A justiça de Deus é assim, você se declara culpado. Você não nega o seu pecado. Você confessa o seu pecado. O que seria bonito seria um desses criminosos lá diante do tribunal, né? Negar o que o seu advogado pediu e falar para o juiz: olha, meu advogado está falando para eu declarar que eu sou inocente, mas está errado, eu sou culpado. Aí ele entrava na justiça de Deus, que perante os homens ele levaria uma desvantagem. O céu é para quem leva desvantagem na terra. Quem procura vantagem na terra vai perder o céu. Ele levaria desvantagem na terra, porque confessando o seu pecado, confessando o seu crime, ele teria que pagar por ele como réu confesso. Isso é justo diante de Deus. Isso é justo diante de Deus. Agora, ser culpado e se declarar inocente, isso é injusto diante de Deus. E a pessoa que faz isso faz para levar vantagem diante dos outros, não ser condenados pelos outros, não ser condenados pela sociedade e passar de cara limpa quando está sujo. Para todo mundo é uma pessoa inocente, mas não é diante de Deus. E Deus sabe, e Deus age não de acordo com a justiça dos homens, Deus age de acordo com a sua santa justiça. O céu é para quem aqui se envergonha dos seus pecados e quer se santificar e não quer mais saber de pecado.
e quer aprender a viver sem pecado, como Jesus disse: vai e não peques mais. Pecado é horrível, irmãos, pecado é horrível. O pecado barra as ações de Deus. Deus tem ações poderosas que Ele planeja realizar na sua vida, e o seu pecado barra isso, o seu pecado interrompe isso. O Espírito Santo começa a produzir em você, como se você fosse uma árvore, o Espírito Santo começa a produzir em você o seu fruto. O pecado é a praga, a lagarta que vem e corrói o fruto antes que ele desabroche. Aí está cheio de crentes que não conseguem manifestar o fruto do Espírito, nem o amor, nem a paz, nem a alegria, nem longanimidade, nem a benignidade, nem a bondade, nem a fé e nem o domínio próprio, porque quando esse fruto começa a querer produzir, a lagarta do pecado vem e corrói. Aí esses crentes se tornam como uma figueira, que Jesus chegou um dia e procurou nela frutos, e não tinha nenhum. O que Jesus fez com aquela figueira? Amaldiçoou, e ela secou para sempre. Você teve oportunidade de produzir fruto, e não produziu? Tem algo errado, seca. Seca. Tá? O pecado é horrível, amados. O pecado barra suas orações. Deus não ouve pecadores, Deus não atende pecadores. O pecado barra as suas orações. O pecado torna suas orações ineficazes. Olha o que Deus disse sobre o pecado. Abra aí na sua Bíblia, porque eu não coloquei isso em slide, né? E nem sabia que ia falar isso. É o Espírito Santo que está mandando falar agora. Então, abra sua Bíblia aí, em Isaías 59, para você ler o que Deus diz sobre isso, que eu estou falando com vocês, como o pecado bloqueia, cria um bloqueio espiritual entre você e Deus. 59, versículos de 1 a 3, tá? Versículos de 1 a 3. Leiam comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. De quem que Deus estava falando aqui? Dos povos que não tinham Deus? Não, do povo de Deus. Por isso está falando vosso Deus, o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus, tá? E as vossas iniquidades, versículo 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está falando do próprio povo de Deus. O pecado faz uma separação entre você e Deus. Por isso que as pessoas crentes no pecado, eles não têm disposição para orar, eles que não querem orar, eles não querem louvar, eles não querem glorificar a Deus, eles não gostam, eles não querem vir na congregação, eles não querem ouvir a palavra, eles estão se sentindo assim, né? Aversos, eles passam a ter aversão às coisas espirituais, entram num tédio espiritual, num enjoo espiritual, uma fatiga espiritual, e ele não entende que o que está causando tudo isso nele é o seu pecado. É o seu pecado.
É o que Davi disse no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. A tua mão pesava sobre mim, e eu senti isso no meu próprio corpo, nos meus ossos. Senti uma sequidão, senti uma secura espiritual, uma aridez espiritual. Até que eu não aguentei mais, Davi diz lá no Salmo 32, e confessei-te o meu pecado. Confessei-te o meu pecado. Amada, confissão é algo maravilhoso. Por isso a Bíblia diz: bendito aquele que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança o perdão e não vai ter mais que sofrer a vergonha, porque foi perdoado. Tá? Mas aqui, Isaías 59 é exatamente, versículo 2, né? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E olha a parte B. Olha Deus falando: e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus de vós, para que vos não ouça. Por isso Deus não ouve a oração de quem está em pecado. Diz aqui que os pecados encobrem o rosto de Deus. O que significa? O que significa é o seguinte: se você é sem vergonha, Deus tem vergonha e encobre o seu rosto, para não te ver, para não te ouvir. Você está pecando e não tem vergonha do seu pecado? Deus está envergonhado e cobre o rosto. Deus está envergonhado de você e cobre o rosto. E não vai te ouvir. Encobre o rosto para não te ouvir. O pecado é um mal terrível que as almas corruptas têm a vida toda dos seres humanos tentado encobertar, tentado justificar, tentado manter ainda em pecado, como se isso não fosse grave, como se isso não fosse sério, como se isso não fosse importante, tá? Não tem nada não, Deus não vai levar isso em consideração. Deus está escondendo o rosto, para não te ver e nem te ouvir. Pecado é coisa muito séria. Se o pecado não fosse uma coisa tão séria, Deus não teria pago um preço tão alto para nos salvar do nosso pecado. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi muito alto, e esse preço mostra quão grave era o pecado. Se o pecado não fosse tão grave, Deus falaria assim: não tem nada não, vai ali, pega um cordeirinho e mata ele, que está beleza. A carta aos Hebreus diz que todos os animais, todos os cordeiros que foram mortos na antiga aliança, nunca lavaram os pecados de ninguém. Só o sangue de Jesus lava os nossos pecados. E se Jesus pagou tão alto preço para nos salvar, é porque o pecado era algo muito sério. Porque o pecado era algo muito sério. Por isso a salvação é caríssima. E Deus nos dá de graça, porque não há nada que nós pudéssemos fazer para pagar. Não tinha como, não tem como pagarmos a Deus a nossa salvação, o nosso resgate. Por isso Deus usou de graça. Ele pagou por nós. Jesus pagou por nós.
Agora, esse tremendo sacrifício tem que abrir os nossos olhos, porque esse tremendo sacrifício foi o sacrifício necessário por tão asqueroso pecado, por tão terrível que é o pecado. E a alma corrupta dos seres humanos, a alma de cada um de nós inclusive, tá? Fica tentando relevar. Não, isso é um pecadinho, não tem problema. Tá? Não tem problema. Está tudo certo. Isso não é muito grave. Isso é normal. Os homens não se envergonham do pecado. Deus se envergonha. E quem é de Deus também se envergonha. Por isso Daniel diz a nós o corar de vergonha. Ao escrever Romanos 7, Paulo estava corado de vergonha. Porque quem aqui se envergonha, no céu não terá mais nenhum motivo de vergonha. Mas quem aqui não se envergonha dos seus pecados, no inferno e depois no lago de fogo e de enxofre, vai ter vergonha eterna. Porque não reconheceu os seus pecados, não confessou os seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados, não deixou de pecar, achou que pecar era normal, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo faz, porque eu também não posso. Ficou tentando se justificar, e ficou tentando, olha que coisa horrível, diante do tribunal de Deus, não de homens agora, diante do tribunal de Deus, diante da presença de Deus, ficou tentando se declarar inocente, diante de um Deus que te vê, que te sonda, que te conhece, conhece os mais íntimos pensamentos, mais íntimos desejos, mais íntimas inclinações, e você querendo dizer que diante de que é inocente? Eu sou culpado. Jesus era inocente e foi crucificado como culpado em nosso lugar. E é por causa dele que temos agora perdão, se confessarmos os nossos pecados e deixarmos o nosso pecado e buscar agora, de hora em diante, a santificação, a integridade diante de Deus, a ser homens íntegros diante de Deus, mulheres íntegras diante de Deus. E poderíamos perguntar a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu seja uma pessoa íntegra na tua presença? Como que eu posso ser uma pessoa íntegra na tua presença? Aí Deus te dá isso aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Aqui está o manual da integridade. Aqui está o manual da integridade. A integridade não tem manual nesse mundo. Não adianta a moral antropológica, a moral sociológica, a moral ética pregada no mundo e até estudada em universidades, em faculdades. Essa moral humana é igual à justiça humana, trapos sujos. Essa moralidade humana também não salva. Olha, gente, tem uma coisa interessante, né? Que até você imagina assim, quanta gente que tem por aí no mundo, e nem todos eles são grandes pecadores ou terríveis pecadores. A maioria das pessoas estão vivendo a sua vidinha pacata no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Não estão fazendo grandes coisas erradas por aí, como grandes criminosos, assassinos, etc. Ou grandes promíscuos, prostitutos por aí. Não. Tem muita gente que tem uma índole, assim, moral, mais equilibrada, mais elevada,
mas não é convertido. E não é por causa da sua vida moral boa que vai ser salva. Não é salva. Está em pecado do mesmo jeito. Tanto quanto aqueles que estão cometendo coisas terríveis que eles não cometem. São essas pessoas aí que muitas vezes você vê alguém dizendo aí na televisão, em algum outro lugar, né? A maioria das pessoas são pessoas boas, a maioria das pessoas não são ruins. Não. Jesus colocou tudo como farinha do mesmo saco, quando disse: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. A não ser um, que é Deus. Então ninguém se justifica e ninguém está justificado diante de Deus, por mais que procure ter uma vida moral ilibada nesse mundo. Diante de Deus não. Diante de Deus não. Diante de Deus não. Essa integridade humana, essa moral humana, é a mesma coisa da justiça humana. São trapos sujos. São trapos sujos. Que bom, né? Que bom que tem gente que tem uma certa moral. Isso é bom, isso faz bem aí para a própria sociedade, isso faz bem para a própria humanidade, mas isso não é sinal de salvação. Sinal de salvação está na santificação ministrada pela palavra de Deus, que torna homens pecadores em homens íntegros diante de Deus. Por quê? Porque a alma deles, a vida deles é entregue completamente ao Senhor. E uma vez entregues ao Senhor, mesmo ainda sendo pecadores, tendo que lutar contra o pecado, estão debaixo do cuidado e da ação poderosa e santificadora de Deus. Estão dentro da graça, não estão fora da graça. Estão edificados na graça, estão sendo edificados na palavra. Estão sendo educados na palavra, estão sendo disciplinados na palavra, estão sendo disciplinados na obediência ao Senhor. Estão se tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, obedientes ao Pai em tudo até a morte, seja lá como for essa morte. A dele foi de cruz. A nossa, de cada um de nós, Ele sabe como será. Mas até aquele momento, seja como for, obediência. Para que no último segundo você possa dizer, como Jesus disse: tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, aquele que começou em nós essa boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o que Deus quer ver é a nossa busca por essa integridade. Eu quero ser íntegro, não aos olhos dos homens, isso é consequência, mas eu quero ser íntegro diante de Deus. Porque os homens me veem por fora, mas Deus me vê por dentro. Não foi o que Deus disse para Samuel? O homem vê a aparência, eu vejo o coração. O homem vê o exterior, o estereótipo, eu vejo dentro, eu vejo o mais profundo, eu vejo a alma, eu vejo o interior, eu vejo como você é de verdade. Eu vejo, Deus vê como somos de verdade. Agora, quando o salmista diz assim, ó, o meu coração é íntegro nos teus decretos, é porque ele busca essa integridade na palavra. Os decretos, a palavra de Deus que é formada dos seus decretos. O que são decretos? Bom, quando vocês dirigem seus carros por aí pelas rodovias,
né? Quando eu dirijo também, eu sinto isso, né? Tem aquelas listas pintadas no chão, não tem? Opa, não posso passar aqui. Né? Se eu passar para a direita, eu vou para o acostamento, posso cair na ribanceira. Para a esquerda, a mesma coisa. Quando ultrapassa um caminhão, um bitrem desse daí, será que esse motorista está bem acordado? Porque se ele der uma fechada para a esquerda aqui, eu estou morto. Você anda ali seguindo aquelas linhas que estão ali na rodovia, ok? Essa rodovia representa Jesus. Tanto que a palavra rodovia, né, ela vem do grego e do latim. Do grego e do latim. Uma palavra grega pegou uma palavra grega, rodós, e uma palavra latina, via. Rodós mais via, ficou rodovia. Rodós mais via, rodós é caminho e via em latim é caminho. Rodovia é caminho, caminho. Caminho, caminho. Caminho em grego e caminho em latim, tá? Para formar a palavra rodovia. Jesus é o rodós. Jesus é a via. Em hebraico é derer, o derer. Por isso que tem, em inglês, tem muito homem com o nome de Derek. Derer é caminho em hebraico. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? E as linhas pintadas na rodovia, dentro das quais você tem que andar, se locomover para chegar ao seu destino, são os decretos. Os decretos são aquelas palavras de Deus que põem para nós os limites, que nós não podemos, para o nosso próprio bem, não podemos ultrapassar esses limites. Ok? Se no meio da rodovia tem duas faixas amarelas, tem um caminhão na minha frente a 40 por hora, e tem duas faixas amarelas, está me dando o limite de que eu não posso ultrapassar aquele caminhão. Eu tenho que esperar terminar essa faixa contínua e vir a faixa que eu posso ultrapassar. Todos os anos, quantos acidentes com vítimas fatais a gente vê de pessoas que ultrapassaram algum caminhão onde não podia e deu de frente com outro lá e morreu todo mundo. Não tem notícia demais sobre isso por aí? Porque ultrapassaram os limites, não obedeceram os decretos. Jesus é o caminho, as linhas pintadas são os decretos da palavra de Deus. Se você andar dentro desses decretos, se você andar dentro dos limites estabelecidos, você vai chegar no destino. Correi a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E Jesus, como homem na terra, ele andou dentro dos decretos de Deus. Em tudo ele foi obediente, até a morte de cruz. Ele não ultrapassou os limites estabelecidos. Como é a ação do tentador e qual é a ação de todas as tentações? É para você dar uma saída dos limites, dar uma ultrapassada nos limites. Toda tentação é para você ultrapassar algum limite. Ultrapassou, caiu. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Permanece para frente, tá? Deus disse para Josué, que ocupou o lugar de Moisés: eu só te peço, eu só te ordeno, só te exorto uma coisa, Josué, tão somente seja forte e corajoso, para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. No céu só chega gente forte e corajosa, gente que teve a coragem de prosseguir na rodovia, de prosseguir no caminho, obedecendo às
regras, obedecendo aos decretos, dentro dos limites estabelecidos por Deus. O falso conceito de liberdade que o pecado trouxe para a alma humana seria uma verdade ilusória, uma verdade utópica, uma liberdade utópica, uma liberdade ilusória, que seria uma liberdade sem limites. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre para escolher o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, como se eu não tivesse lei, como se eu estivesse acima da lei, eu faço o que eu quiser. Não, Senhor. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para dizer para vocês: eu sou o caminho, mas nesse caminho está toda a verdade, está delineada toda a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a palavra, e eu sou a vida. Quer ter vida e vida eterna? Permanecei em mim. João 15, ele usou mais de 8 vezes o verbo permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Você está dirigindo o seu carro pela rodovia, a rodovia diz para você: permanecei em mim. Se você sair, se você desviar, você não vai chegar no seu destino. Permanecei no caminho. Permanecei em mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí é o contrário de Isaías 59. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim. Se desviou, Deus não atende oração de ninguém. Permaneceu no caminho, Deus tem o prazer de atender suas orações. Permaneceu no caminho, isso é integridade. Isso é integridade. Para nós a integridade hoje não é uma integridade perfeita, é uma integridade em construção. Então, integridade hoje é permanecer no caminho, permanecer na santificação, permanecer na sua transformação. Nós ainda não somos pessoas transformadas, nós somos pessoas em transformação. Seremos transformados num piscar de olhos quando Jesus voltar. Mas até lá estamos em transformação e temos que manter nossa vida dentro dos decretos de Deus. Ser íntegro hoje não é ser perfeito, seremos perfeitos lá, quando fomos transformados, mas é perseverar na santificação, perseverar na palavra, se manter. A sua alma quer te desviar toda hora desse caminho, a sua alma quer te levar além dos limites toda hora. Não obedeça a sua alma, não obedeça a sua carne. A alma é a carne. Romanos 8, Paulo disse: não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se alguém viver segundo a carne, caminha para a morte. Saiu da rodovia, vai para a morte. Mas se mortificar esses desejos da carne, se mortificar essas vontades da sua alma, e dizer, manter a sua alma na cruz, presa, não dá uma ideia de estar presos? Dá uma ideia de estar presos. Se nós estamos numa rodovia, num caminho, não tem como sair daí, só tem como seguir em frente. Não é verdade? Não dá ideia de estar preso? Porque essa falsa liberdade, vou para onde eu quiser, ela não existe, né? Ela não existe. Você tem que ir no caminho, até chegar onde você tem que chegar. Jesus é o caminho. Mantendo-se no caminho, mantendo-se na palavra, mantendo-se dentro das veredas de Deus, que são veredas antigas, como diz no livro dos Provérbios, manter-se nas veredas antigas, não ficar tentando remover os decretos de Deus para aumentar os limites, os seus limites. Os decretos de Deus estão ali, não tem como removê-los
ou movê-los para outro lugar, não tem como aumentar os limites são esses, e todos os limites dizem para nós: sede santos. Você não tem outra saída a não ser santo. Sede santos porque eu sou santo. Segue a santidade, segue a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor no fim dessa estrada. Tá? Segue isso. Seguindo isso aqui, vivendo dessa forma, crescendo em santificação, seremos sempre pessoas que não teremos de que nos envergonhar. Por isso não tenho de que me envergonhar. Talvez tenhamos que nos envergonhar, né, do ponto de vista dos ímpios. Que isso? Mas você não bebe? Mas você não fuma? Mas você não vai naquele show? Mas você não frequenta isso ou aquilo? É assim que os ímpios pensam de quem é de Deus. Não. Cara, eu não quero nada disso aí, porque eles não entendem que nós não queremos nada disso, porque nada disso nos preenche, nada disso nos satisfaz. Quem nos satisfaz é exatamente o que eles não têm. É Jesus. Jesus é quem nos preenche, Jesus é quem nos satisfaz. Em Jesus estamos satisfeitos, preenchidos. Isso é a integridade espiritual. Não a integridade humana que é falha, é a integridade espiritual. É dessa integridade espiritual que o salmista está falando aqui. O meu coração é íntegro nos teus decretos, por isso não tenho de que me envergonhar. Vimos ontem, não tenho de que temer, pela mensagem de ontem. Não temas, crê somente, viva pela fé. O justo viverá pela fé. Quem obedece não erra, e quem não erra não tem de que se envergonhar. Você se envergonha dos erros. Ixi, errei. Mas se você obedecer, não vai errar e não vai ter de que se envergonhar. Glória a Deus. Você não tem de que se envergonhar, não porque não tem pecado, mas porque você confessa diante de Deus os seus pecados, reconhece diante de Deus os seus pecados, e está lutando contra eles, e está trabalhando na sua santificação, diante da palavra de Deus. Para que o seu coração seja íntegro na palavra, tenha essa integridade na palavra, seja íntegro nos decretos do Senhor. Permaneça dentro dos decretos do Senhor.